Cametá, à beira do imaginário popular. As histórias que eu conheço relacionadas à erosão é da Cobra Grande. Eu só sei daquele que me botou da minha casa. Então, sobre o negócio do padre, para mim é ainda um mito, não é? Porque eu não cheguei a ver isso, já ouvi falar ali. Localizada no Nordeste paraense, a cidade de Cametá é conhecida como Terra do Mapará, peixe típico da região. Atravessar o rio Tocantins é a forma mais fácil de chegar em Cametá para quem sai de Belém. Centenas de pescadores, ribeirinhos, passageiros e cargas fazem esse trajeto todos os dias. Pelo rio também passam histórias e lendas que alimentam o imaginário local. Algumas dessas lendas tentam explicar o fenômeno da erosão que atinge a cidade. A partir de agora, vamos percorrer o imaginário cametaense para saber qual a visão dos moradores sobre a queda da orla, conhecer os mitos e histórias que circulam pela cidade e entender como os moradores se relacionam com essas narrativas. A Orla de Cametá começou a ser construída aproximadamente em 1870, chamada de Porto Real. O que era para ser uma construção imponente começou a apresentar problemas na virada do século XIX para o século XX, chegando a ruir. Desde então, várias medidas foram tomadas para conter a erosão no local, mas poucas tiveram sucesso. Com 95 anos, Dona Yolanda Braga ainda lembra o dia em que a rua em frente à sua casa caiu. Eu vim de missa e entrei, não tinha sinal nenhum de queda. Quando os meninos começaram, mamãe, tá caindo a terra, tá caindo. Caiu tudo por baixo, na rua. O paredão ficou em pé. Dias depois que ele caiu. E aí caiu na frente da minha casa, na frente do comércio do João Panta, que era pegado da minha casa. Filha de Yolanda, a pedagoga Maria Benedita também acompanhou de perto a erosão que comprometeu a casa da família. A casa não caiu, caiu a rua e ficou o alicerce de fora. Não tivemos como sair pela porta da entrada. Nós tivemos que quebrar o muro e sair pelo vizinho da travessa. Quebramos o muro para sair pelo vizinho dos fundos, pela travessa. Os mitos surgem da necessidade de explicar os fenômenos que nos cercam, como conta a professora da Universidade Federal do Pará, Socorro Simões, que coordena um grupo de pesquisas sobre narrativas orais da Amazônia. A narrativa é uma manifestação poético-literária que tem a ver com uma circunstância, tem a ver com um fato, né? Essa questão da vivência, da relação de uma circunstância com a narrativa, isso é muito antigo. Estive na abertura de um evento sobre contadores de história, contadores da Amazônia. E aí me chamaram e eu lembro de ter referido uma frase de um historiador, foi professor de história na USP, o Nicolau Savchenko. Ele diz que a narrativa, o conto, né, o fato contado, não é apenas uma referência a um acontecimento, é uma experiência de vida. Então, as nossas histórias, elas têm a ver com isso. Não importa se a história é verdadeira ou não, o que interessa é o prazer de narrar e ouvir. Isso talvez explique o motivo pelo qual as narrativas orais ainda têm tanto apelo na Amazônia, como diz a professora Socorro Simões. A presença dessas histórias, desse contar, isso faz parte da vida do nosso caboclo. Ele vive constantemente nessa paisagem riquíssima, né? Eu digo que o homem da Amazônia, ele vive entre o rio e a floresta, e a vida é alimentada por isso também. Ele divide a vida com essas lendas, com essas histórias. Então, não raro, ele está contando a história, daqui a pouco ele entra na história, como tipo um personagem. Aí eu vi, etc., aí eu encontrei, quer dizer, não é mais a história que ele ouviu, etc., ele já vivencia. Em Cametá, um dos mitos afirma que seres mágicos vivem embaixo da cidade. Dependendo do contador, esses seres podem ser cobras, tatus ou tartarugas gigantes. A movimentação deles explicaria o fenômeno erosivo. O estudante Fernando Muniz conta uma das versões. As histórias que eu conheço relacionadas à erosão é da Cobra Grande
em que existe uma imensa cobra na cidade de Cametá, debaixo da igreja em que a orla fica próxima. A cabeça dessa imensa cobra serve como um sustento para essa orla da cidade e para essa igreja. E toda vez em que há um problema ambiental ou qualquer tipo de dano ao ambiente da cidade ou coisa assim, a cobra se mexe, a cabeça dela se mexe e a cidade começa a cair pela frente, porque a cidade tem problemas de erosão na frente por questões da força do rio, e principalmente na parte da orla, em que a orla ela foi construída de uma forma errada também, porque ela não sustenta a força das águas e essa força acaba danificando essa estrutura. Então o mito está relacionado a esses movimentos que a cobra fica dando em relação ao meio ambiente da cidade. A presença da religião também é marcante nos mitos. Uma das narrativas envolve um padre, como conta o guarda de Nossa Senhora de Nazaré, João Maria Monteiro, de 78 anos. Já ouvi falar que o padre saía daqui de Cametá, quando ele embarcava no navio que levou para Belém, eles tirou as sandálias e batia e disse que assim como o pó da sandália caía, né, assim a cidade também havia de cair. O historiador Haroldo Barros apresenta mais detalhes sobre o mito envolvendo o padre. Devido à ribanceira, começou a cair no final do 19, início do 20, parte desse imponente Porto Real. E o que os moradores da época vão dizer? Isso é praga de um padre que há muito tempo atrás, e esse muito tempo atrás poderia ser século XVII, século XVIII ou mesmo século XIX, que quando ele saiu da cidade, a população não queria mais ele, aí a chinela dele saiu dos pés e a chinela dele ia descendo por entre a ribanceira, as terras caídas, e aí ele teria dito que, assim como a chinela dele estava sendo tragada pelas águas do Tocantins, a frente da cidade toda também deveria ser tragada. Cametá foi fundada no século XVII. O nome da cidade deriva da palavra indígena Caamutá, que significa degrau no mato. Para Maria Benedita, o gosto pelas lendas é uma herança das tribos indígenas que habitavam a cidade. É lenda, a gente não tem uma certeza, porque você sabe que o povo cria, né? Principalmente que a nossa região aqui é uma região onde moravam várias tribos indígenas. Então esse povo foi embora daqui, mas as lendas foram passando de geração para geração. Então tem essa lenda do tatu, tem a lenda da cobra que mora debaixo da igreja, que tem uma tartaruga que fecha a porta do buraco para a cobra não sair. Porque o dia que a cobra sair, a igreja vai cair e esse pedaço da praça também vai cair todinho. O cais de Cametá apresenta rachaduras por todos os lados e uma parte já afundou. O oceanógrafo Caio Reis explica como as erosões à beira do rio acontecem. A erosão de um rio ela pode acontecer de uma forma natural, porque todo rio ele tem os seus pontos de erosão e os seus pontos de deposição sedimentar. Todo rio ele tem esse balanço que a gente chama balanço sedimentar de equilíbrio, zonas de erosão e zonas de deposição. Só que a ocupação humana ela pode acelerar esse processo, como o desmatamento das matas ciliares, né, das margens desses rios e a ocupação desorganizada dessas margens, né? Principalmente na nossa região, as principais cidades elas estão localizadas nas margens desses rios. Agora, para conter essa erosão, é preciso fazer todo um estudo prévio, um levantamento prévio da dinâmica desse rio, como é que esse rio se comporta, qual é o aporte sedimentar dele. Fazendo esse estudo prévio, pode-se fazer obras, né, de engenharia costeira, como próprias orlas, né? As orlas têm essa função de contenção. O grande problema é que na nossa região, essas orlas elas são feitas muitas das vezes sem esse estudo prévio, esse estudo técnico necessário para que aquela construção, né, costeira possa suportar a dinâmica daquele rio. O estudante Fernando Muniz se surpreende com uma das medidas para conter o fenômeno. Houve a ideia de afundar navios na frente da cidade para que a orla não caísse. É meio que louco pensar isso, mas sim, existe.
Na frente da cidade, quando você vem, dá para ver 3 navios, um bem na frente mais exposto, um que você consegue ver só uma parte de cima e outro só um pedaço. Mas, de fato, foram fundados navios para consertar a orla da cidade. Casas, escolas e comércios estão abandonados à beira da orla de Cametá, mas ainda há pessoas vivendo próximo às margens do Tocantins e a erosão continua a ocorrer. Quando acontece essa erosão, a gente não vê como começou, quando a gente vê que está acontecendo. Antes de cair, já vinha caindo há anos, desde eu acho que do início de Cametá, que colocaram um navio velho ali na praia, chamado Perseverança. Colocaram esse navio lá para impedir que a erosão continuasse, porque colocando esse navio ia formar praia, como formou. E essa praia ia impedir que a erosão continuasse. Só que passado anos, voltou a acontecer. Cametá tem cerca de 120 mil habitantes, segundo dados do IBGE de 2010. A maioria da população ainda vive em áreas rurais, mas a cidade tem crescido em um ritmo regular e os efeitos da urbanização já podem ser sentidos. Para o estudante Fernando Muniz, um desses efeitos seria a mudança na relação dos moradores com a cultura local. Essas histórias nos interiores, eu acredito que elas sejam mais fortes do que na parte urbana. Porque no momento em que a cidade vai se urbanizando, ela vai perdendo os antigos costumes. E relacionado à cultura, as pessoas que vivem na própria cidade vão cultivando outras culturas, sabe? Elas vão absorvendo culturas de fora. Mas a nossa própria cultura relacionada a essas histórias, elas vão se enfraquecendo e só os mais velhos a cultivam ainda. Os jovens da cidade, eles não conhecem muitas vezes essas próprias histórias e só conhecem e levam isso como chacota, porque é coisa de velho. Fernando acha difícil encontrar nos dias de hoje alguém que ainda acredite nos mitos. Para ele, a tendência é que essas histórias percam a força com o passar do tempo. Como essas histórias elas não estão mais tão fortes na crença popular das pessoas do próprio centro urbano, eu acredito que elas ultrapassaram uma barreira da crença para entrar no ramo da literatura. Ela está muito mais presente agora no imaginário popular, de apresentações culturais, da escrita cametaense. Ela não está mais tão presente na crença em que há uma cobra grande debaixo da cidade ou uma tartaruga imensa que a cidade foi construída em cima. Está mais presente hoje no imaginário. Ela ultrapassou essa linha da realidade, as pessoas não creem mais tanto nessas histórias. O historiador Haroldo Barros tem uma visão diferente. A cultura ela não é estática, e que bom que não é. É isso que é interessante. São essas transformações que a cultura proporciona, e sem vê-las de forma estática. O que é de raiz, isso de cada cultura, de cada povo diferente, ele se mantém, mas nós temos que absorver esse novo. Nós temos que dar espaço para esse novo, nesse mundo globalizado que nós vivemos. Para preservar a memória da cidade, membro da Academia Cametaense de Letras, Haroldo Barros coletou narrativas orais em cidades do Baixo Tocantins com a ajuda de alunos do ensino médio. Os guardiões da memória dos nossos antepassados trouxeram para nós e nós temos a função de deixar para gerações futuras. Ou seja, os guardiões deixam para a gente, nós nos tornamos os novos guardiões com a função de fazer com que seja reproduzida. Então ele está presente sim. Mas nós vivemos no mundo moderno, mas chegou a internet. Que bom, mas que bom que também está sendo preservado. Hoje nós formamos uma frente de resistência para fazer com que essa memória ela seja preservada, produzida e reproduzida para um contexto maior e principalmente para o alunado. Esforço semelhante vem sendo realizado desde a década de 90 pela professora Socorro Simões. Ela já pesquisou mais de 100 municípios no Pará em busca de narrativas orais que envolvem o imaginário da Amazônia, um trabalho que só comprova a riqueza cultural da região. Eu considero que o imaginário do Amazônida, ele não poderia ser menos rico. Por quê? O que é o imaginário? Qual o sentido de imaginário? Qual o sentido de relicário, né? Onde a gente guarda as relíquias? O imaginário onde guardamos as imagens. Então, nós temos uma Amazônia extremamente rica de imagens, de questões relacionadas com a vida do homem, esse homem dividido entre o rio e a floresta. Não há como não assistir a essa
coisa grandiosa acerca do imaginário. Então, por exemplo, talvez a sua avó tenha dito um dia assim, olha, vai chover. E você olha, por que dessa vez vai chover? Por quê? Há uma fixação de uma imagem que quando, digamos, o céu fica um pouco mais... aí ela sabe que vai chover. Então, nós acabamos, de alguma maneira, fazer projetos, planos relacionados com a vida a partir desse imaginário. É porque nós vivemos num espaço que é grandioso e particular. Então, não há como não se encantar com isso. Nós que vivemos aqui não temos essa noção da maneira como deveríamos ter. Por isso, eu acho que a necessidade de valorizar isto é muito grande. Porque nós somos realmente particulares. Não há nada que se assemelhe a esta Amazônia. Os mitos de Cametá refletem o imaginário amazônico. Os elementos presentes nas narrativas, como o rio, os animais e a religião, encantam aqueles que ouvem. Cametá, à beira do imaginário popular, fica por aqui. Obrigada pela atenção. Cametá, à beira do imaginário popular. Este documentário é um produto da disciplina de Estudos de Temas Amazônicos 2, turma 2014 de Jornalismo da Universidade Federal do Pará. Locução, Erlane Santos. Produção e edição, Erlane Santos, Johnny Machado, Leonardo Rodrigues, Mônica Melo, Thaís de Souza e Rafael Rocha. Roteiro, Erlane Santos e Leonardo Rodrigues. Edição de áudio, João Nilo Ferreira. Orientação, Professor Otacílio Amaral.